Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática do 7º ano. Eu sou a professora Fabiane Farias e na aula de hoje nós vamos retomar as propriedades de igualdade. Acompanhe comigo no slide. Então, retomando as propriedades da igualdade, nós podemos dizer então que uma igualdade é quando duas operações, ou quantidades são iguais entre si. Então, em outras palavras, quando trata-se da mesma coisa. Então, usando o símbolo aí, de igualdade, nós vamos usar então esse símbolo para denotar essa relação. Então, sendo os objetos A, B e C, não necessariamente objetos matemáticos, tá? Nós vamos observar que valem algumas propriedades importantes. Então, se A é igual a A, ou seja, se dois objetos são iguais, A igual a A, traz a ideia de reflexibilidade. Então, quer dizer que todo objeto é igual a ele mesmo. Se A é igual a B, então eu posso dizer também que B é igual a A, certo? Então, traz a ideia aí de simetria, Se A é igual a B e B é igual a C, um terceiro elemento, então vale que A também é igual a C, pela ideia da transitividade. Então, uma forma bem clara de nós estudarmos a relação de igualdade é fazendo uso da ideia de uma balança de dois pratos, por exemplo. Então, quando nós relacionamos as massas dos objetos em cada prato, nós podemos afirmar que temos uma relação de igualdade no momento em que a balança estiver equilibrada. Então, no caso em que ela encontra-se desequilibrada, nós dizemos que os objetos eles têm massas, diferentes. Então, observe essa balança aí, Observe que duas bolinhas idênticas, elas possuem a mesma massa. Então, esse exemplo ele vai nos remeter à ideia da reflexibilidade, inerente aí à relação da igualdade, certo? Então, nós vamos falar agora dos princípios aditivo e multiplicativo da igualdade, que eles serão muito importantes para os nossos estudos posteriores. Então, ainda mantendo a ideia da balança dos dois pratos, você sabe que quando esse tipo de balança encontra-se em equilíbrio e em ambos os pratos são adicionados objetos de mesma massa, a balança permanece, em equilíbrio, porque a soma das massas de cada prato, elas vão continuar iguais. Então, essa ideia, ela está vinculada ao princípio aditivo da igualdade. Então, vamos ver alguns exemplos aqui. Observe a igualdade que aparece, 6 mais 7 mais 25 é igual a 30 mais 8. Observe que, se eu pegar a parte que está lá no final, 30 mais 8, e acrescentar o número 22, isso vai ser igual a 60, certo? Observe aí que eu usei apenas, a segunda parte aí da igualdade, certo? O segundo membro. Muito bem, acrescentei o número 22. Agora eu vou fazer a mesma coisa lá no primeiro membro lá da igualdade, que é 6 mais 7 mais 25, eu também vou acrescentar o número 22. Observe que isso também deu igual a 60. Então, em uma igualdade, se nós adicionarmos um mesmo número em ambos os lados, essa igualdade ela se mantém. E se nós retirarmos também um mesmo valor de ambos os lados, a igualdade também se mantém. Então, eu posso somar ou subtrair um mesmo valor de ambos os lados, que a igualdade vai se manter. Então, observe aí que nós temos 6 mais 7 mais 25 mais o 22 que foi acrescentado, igual a 30 mais 8 mais o 22 que foi acrescentado. E essa igualdade é verdadeira. Então, vamos observar aí essa balança, Observe que na balança acontece da mesma forma. Se em ambos os pratos nós adicionarmos uma massa de 300 gramas, ela permanece equilibrada. Se nós retirarmos uma mesma massa de ambos os pratos, ela também permanece equilibrada. Observe a nossa balança aí, olha. De um lado nós temos 3 barrinhas de chocolate e 100 gramas. De outro lado nós temos 500 gramas, mais 200 gramas, certo? Então, como você faria aí para encontrar o valor da massa de uma barrinha de chocolate? Vamos pensar juntos? Então, encontrando o valor da massa de cada barrinha agora. Então, no momento em que a balança encontra-se equilibrada, nós podemos escrever a seguinte igualdade, certo?
nós temos 3 barrinhas mais 100 gramas de um lado, do outro lado nós temos 500 gramas mais 200 gramas, ok? Então, muito bem, já sei. Então, se eu tirar 100 gramas de cada lado, a balança permanece em equilíbrio, certo? Então, vamos lá fazer isso. De um lado nós temos 3 barras mais 100 gramas, nós vamos retirar 100 gramas. Do outro lado nós tínhamos 500 gramas mais 200 gramas e vamos retirar 100 gramas. Então, o que ficou lá de um lado? Se eu tirei 100 gramas, ficou só 3 barras mais nenhuma grama, certo? Do outro lado, nós tínhamos 500 mais 200, dava 700. Menos 100, então sobrou 600, ok? Então, nós temos 3 barras de um lado e do outro lado 600 gramas, certo? Então, quer dizer que 3 barras juntas, né? Essas barras são iguais, elas pesam 600 gramas. Então, para eu descobrir o valor aí da massa de uma barrinha, basta eu pegar 600 gramas e dividir por 3, certo? Então, quer dizer que uma barra vai ser igual a 200 gramas, tá certo? Então, se as 3 barras juntas pesam 600 gramas, então quer dizer que cada barra pesa 200 gramas. Você entendeu aí o nosso problema? Conseguimos encontrar, então, o valor aí da massa, né, da nossa barrinha. Agora, quando nós multiplicamos ambos os lados de uma igualdade por um mesmo número, aí ela se mantém também. Esse princípio, gente, é conhecido como princípio multiplicativo. O mesmo acontece se em ambos os lados nós dividirmos, né, pelo mesmo valor. Então, nesse caso, tem que ser um valor aí que seja não nulo, né, ou seja, diferente de zero. Então, observe essa balança que nós vamos mostrar agora, ó, de 2 pratos, supondo, né, que a mesma esteja equilibrada, tá? Observe aí que há um equilíbrio, né, entre os 2 pratos. Então, de um lado nós temos 750 gramas, mais uma caixinha indicada aí por X, né, que a gente não conhece o peso dela. Do outro lado, nós temos 3 caixinhas aí que nós chamamos de X, né, que a ideia traz aí de igualdade com a caixinha anterior, né? Então, ou seja, a ideia aí é que elas têm mesmo peso, né, elas têm mesma dimensão, são as mesmas caixinhas. Então, nesse lado aí da balança, nesse prato, nós temos mais 100 gramas, certo? Junto com as 3 caixinhas. Então, eu quero saber aí qual é o peso de cada caixinha marcada com X. Supondo todas de mesma massa, como nós já falamos, certo? Então, observe que no momento do equilíbrio, nós temos o seguinte. Então, nós vamos supor aí, né, que X seja a massa de cada caixa, tá bom? Então, nós temos de um lado 750, né, gramas mais X de uma caixinha. Do outro lado, nós temos 3 caixinhas X mais 100 gramas, certo? Então, nós vamos tirar uma caixa de cada prato, tudo bem? Porque, pelo princípio aditivo, nós podemos subtrair o mesmo elemento, o mesmo número, né, de cada lado que o equilíbrio da balança vai se manter. Então, de um lado nós vamos retirar uma caixinha X, vai sobrar só 750 gramas, e do outro lado nós tiramos também uma caixinha X, e nós ficamos com 2 caixinhas X mais 100 gramas, ok? Agora, nós vamos tirar 100 gramas de cada prato. Então, nós vamos tirar 100 gramas do prato que está com 750 gramas e 100 gramas do prato que está com 2 caixinhas X mais 100 gramas. Então, do prato que tinha 750 gramas, se nós retiramos 100 gramas, sobrou o quê? 650 gramas, certo? E do lado do prato que tinha 2 caixinhas X mais 100 gramas, nós retiramos 100 gramas, sobrou apenas as 2 caixinhas X. Muito bem. Então, quer dizer que a soma das massas das 2 caixinhas X, né, é 2 vezes X, ok? 2 vezes, né, o valor da massa de cada caixinha. Então, quer dizer que 650 gramas é igual a 2 vezes X, né? 2 caixinhas X. Então, usando o princípio multiplicativo, nós podemos isolar o valor da massa de uma única caixinha X. Então, o que a gente pode fazer? Pelo princípio multiplicativo, a gente pode dividir os 2 lados da igualdade por um mesmo número que
a balança ainda vai permanecer em equilíbrio, né? Que a igualdade ainda vai se manter. Então, nesse caso, nós vamos dividir ambos os lados por 2, ó. Nós vamos dividir 650 para 2 e 2x também nós vamos dividir para 2. Então, observe que eu posso cortar, né, cancelar o número 2 que aparece no numerador dessa fração com o número 2 que aparece no denominador, né? Então, quando nós fazemos 650 dividido para 2, nós temos 325. E lá do outro lado, né, da igualdade, quando nós cancelamos os dois números 2, né, que eram iguais, do numerador e denominador, sobrou apenas o número x. O que isso quer dizer? Que a massa de uma caixinha x é igual a 325 gramas. Você compreendeu esse problema? Então, cada caixa x pesa, né, seria o peso, aí a massa que a gente está tratando, 325 gramas. Então, conseguimos chegar no resultado do nosso problema, certo? Então, vamos revisar a nossa aula de hoje. Então, na aula de hoje, nós revisamos o conceito de igualdade, né? E os princípios aditivo e multiplicativo no contexto dessa igualdade. Relembrando, o princípio aditivo diz que podemos somar ou subtrair um mesmo número, né, ou elemento de ambos os lados da igualdade, somar ou subtrair, que essa igualdade ainda vai permanecer a mesma, né? Ou seja, ela ainda vai estar em equilíbrio, ainda vai valer a ideia de igualdade dos dois lados, né, possuírem aí a mesma medida, né, o mesmo valor. Então, com esse princípio da igualdade, aditivo, nós conseguimos verificar isso. No princípio multiplicativo, nós podemos observar que podemos multiplicar, né, ambos os lados aí da igualdade ou dividir por um mesmo número que o resultado aí, né, da igualdade ainda permanece o mesmo, né? A igualdade ainda vale, né? Embora esse valor se altere, a igualdade ainda permanece. Então, com esses dois princípios, juntamente com as operações fundamentais, nós podemos descobrir valores que inicialmente estão escondidos, né? Observe que nos exemplos que nós mostramos aí da barrinha de chocolate, da caixinha X, nós conseguimos encontrar, né, o valor, né, o peso aí, né, seria a massa de cada um, observando e utilizando desses princípios. Então, nas próximas aulas, nós partiremos, né, para o estudo das equações de primeiro grau, utilizando a ideia, né, desses princípios que nós vimos na nossa aula de hoje. Então, não deixe de revisar essa aula, né? Você pode assistir novamente essa aula lá na nossa plataforma Eduque. Qualquer dúvida, você pode também entrar em contato com o seu professor, né? Então, assista às nossas próximas aulas, que nós vamos tratar nas próximas aulas sobre equações do primeiro grau, utilizando a ideia, né, das aulas que nós vimos até aqui. Então, até mais e até a próxima. Bons estudos!